Olá, então, saudações a todos, a paz esteja conosco. É uma grande alegria revê-los para mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus, agradecer aos bons amigos espirituais e que possamos fazer boas reflexões no capítulo de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo terceiro, o bem e o mal. Então, vamos aqui para o nosso texto, capítulo terceiro. Esse capítulo, o bem e o mal, Kardec aborda três temas: fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, vamos começar aqui o nosso texto. Mas antes de começar o nosso texto, como Kardec ele vai abordar algumas coisas aqui, e para a gente não ficar interrompendo, eu vou fazer algumas considerações iniciais e aí a gente parte para o texto em si. Porque ele vai, aqui no item segundo, ele vai mencionar dois nomes aqui, né? Uhum. Duas entidades, Arimã e Satanás. Quem são essas personalidades? Perdão. Quem são essas entidades? Então, nós trouxemos uma nota aqui, é um breve resumo, na verdade, né? Texto, uma síntese, né? Sobre Arimã e Satanás. Arimã, ele está relacionado com o zoroastrismo. E o que é o zoroastrismo? Zoroastrismo é uma das religiões mais antigas ainda conhecidas, originada na Pérsia por volta do século VI a.C., a partir dos ensinamentos do profeta Zaratustra, ou Zoroastro. Sua base é dualista. O universo é o campo de batalha entre as forças do bem, lideradas por Ahura Mazda, a sabedoria suprema, e as forças do mal, comandadas por Arimã. O homem dotado de livre-arbítrio deve escolher entre a verdade, Acha, e a mentira, Druj, colaborando assim para a vitória final do bem. Então, nós colocamos aqui um grife, né, para destacar que, apesar de o zoroastrismo apresentar, né, essas duas forças, o homem, né, no caso aqui, dotado de livre-arbítrio, ele deve escolher entre a verdade e a mentira, colaborando assim para a vitória final do bem. Arimã, ou Angra Mainyu, dentro dessa cosmologia, é o princípio do mal e da escuridão, oposto a Aura Mazda, o deus da luz e da sabedoria. Ele simboliza a destruição, a mentira e o caos no dualismo cósmico dessa tradição, atuando como força necessária para o equilíbrio, mas destinada à derrota no fim dos tempos. Então, aqui mais um grifo, né? Por quê? Fazendo esse texto aqui, eu lembrei muito do céu e inferno, quando o Kardec está fazendo a comparação do inferno pagão com o inferno cristão. Então, a gente vai ver que, mesmo o Arimã, essa entidade que é do mal, em oposição, né, com Aura Mazda, que é do bem, sempre a vitória final é do bem. Ou seja, o homem
Ele sempre vai usar o seu livre-arbítrio para colaborar para essa vitória do final do bem, né? E entre essas duas entidades, né, Arimã, na verdade, atua como uma força necessária para o equilíbrio. Mas o destino dela, né, do Arimã, dessa entidade, é a sua derrota nos fins dos tempos, vencendo, lógico, o bem, né? Vamos falar um pouquinho de Satanás. Satanás, por sua vez, é a figura do adversário nas tradições judaico-cristãs. Inicialmente, um acusador ou agente de prova diante de Deus, como no livro de Jó, mas que, com o tempo, passou a representar o espírito rebelde, a personificação do mal e o inimigo direto do divino. Enquanto Arimã é a parte de um dualismo metafísico eterno, Satanás é um ser criado, cuja rebelião se dá dentro da ordem divina. E a gente vê que mesmo nas tradições, né, judaico-cristãs, Satanás não tinha essa conotação que nós temos hoje, depois que a igreja deu essa conotação, né? Quando a gente cita o livro de Jó aqui, a gente vai lembrar da história de Jó, né? E Jó era um homem muito dedicado a Deus e Deus o amava. Então, Satanás falando que ele só amava a Deus porque Deus dava tudo para ele. Então, e Deus falou que não. Ele mas se, se ele tivesse na miséria, se ele tivesse doente, ele te negaria. Então Deus falou: não, eu tenho certeza que Jó é um servo fiel. E aí, então, ele deixa que Satanás o prove. E o livro de Jó é bem interessante nesse sentido, né? Então, ele faz e acontece, né, na vida de Jó, e Jó mantém a sua fé. E depois Jó também é recompensado, digamos assim, né? É lógico que é uma parábola, é uma história, que a gente tem que tirar o fundo moral. Então, quando a gente olha para esse Satanás lá no livro do Jó, é diferente do que fizeram com o Satanás no seio da igreja, né? Então, para a gente saber quem são esses personagens, né? Arimã e Satanás. Bem, vamos entrar agora na origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve participar desses atributos, pois o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir de despropositado, mal ou injusto. O mal que observamos não deve, portanto, ter sua origem nele. Se o mal estivesse entre as atribuições de um ser especial, que se costuma denominar Arimã ou Satanás, de duas coisas uma. Ou esse ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e igualmente eterno, ou este lhe seria inferior. Então, por que seria igual ou inferior? Porque o conceito de Deus é que ele é soberanamente justo, bom, etc., mas ele é o criador de tudo. Então não pode haver duas divindades. Quem que criou quem? Né? Quem é que vem antes quem? Quem é a origem de tudo? No primeiro caso, haveria duas potências rivais a lutarem entre si sem cessar, uma buscando desfazer o que faz a outra, combatendo-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de visão que se revela na ordem do universo. No segundo caso, seria esse ser inferior a Deus, estaria a ele subordinado. Não podendo ser eterno como ele, sem ser seu igual, teria tido um começo. Se foi criado, só poderia ter sido criado por Deus. E desse modo, Deus teria criado o espírito do mal,
o que seria a negação da infinita bondade. Terceiro, terceiro item. Tem uma barra vermelha aqui ao lado, só para indicar que quem está acompanhando nossos estudos e não tiver esse item aqui, você está com a Gênese errada. Porque esse item inteirinho ele foi retirado da Gênese da primeira à quarta edição. E como no Brasil a maioria da Gênese que a gente tem é a quinta, que foi adulterada, você não vão estar vendo esse parágrafo não, esse item, né? Mas eu também queria chamar a atenção, agora que a gente vai ler e refletir, para você ver o conteúdo desse item e me diz se realmente não é importante esse item. A gente está aqui seguindo um raciocínio como sempre, né? No texto fluido, né? Um texto limpo, um texto claro de Kardec. Terceiro, segundo certa doutrina, o espírito do mal, tendo sido criado bom, teria se tornado mal. E Deus, para puni-lo, o teria condenado a permanecer eternamente mal. E teria lhe dado a missão de seduzir os homens, a fim de induzi-los ao mal. Ou seja, que doutrina que está se falando aqui, né? Doutrina da igreja, né? Uhum. Ora, ora, podendo uma única queda merecer os mais cruéis castigos por toda a eternidade, sem esperança de perdão, haveria aqui mais do que ausência de bondade, mas uma crueldade premeditada, pois, para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a armadilha, Satanás estaria autorizado a transformar-se em anjo de luz e a simular as próprias obras de Deus a ponto de enganar. Haveria aí mais iniquidade e falta de providência da parte de Deus, pois toda a liberdade sendo concedida a Satã para sair do império das trevas e de entregar-se aos prazeres mundanos, para a estes arrastar os homens, o causador do mal seria menos punido do que as vítimas de suas artimanhas, que nelas caem por fraqueza, sendo que, uma vez no abismo, dele não mais poderiam sair. Deus lhes nega um copo de água para aplacar sua sede e, por toda a eternidade, ele e os anjos ouvem seus gemidos sem se deixar comover, enquanto permite a Satã todos os gozos que desejar. Dentre todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para com a divindade. E aqui Kardec faz a citação, né, para a gente ver na obra O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, sobre os demônios. Está no capítulo 10, onde ele vai trabalhar com mais profundidade essa temática com relação aos demônios, né? Acho que aqui não precisa nem a gente comentar muita coisa aqui, né? Fica tão claro, né? Quarto, todavia, o mal existe e tem uma causa. Olha, e a gente sempre se pega falando, né? Não, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Bem, não está de todo errado essa nossa fala, porque quando a gente fala isso, a gente quer demonstrar uma maneira racional de olhar para esse mal. Mas não tem como. A gente vive num mundo dual, né? Então, para a gente entender uma coisa, a gente precisa de uma outra contrastando. A gente precisa do frio para entender o calor, a gente precisa do claro para entender o escuro, e a gente ainda está num mundo de dualidade, né? Onde a gente ainda precisa do mal para entender o bem ou vice-versa, né? Então,
a pessoa fala, o mal não existe? Não, não existe naquele sentido, mas lógico que existe, né? Tudo que não é bom, tudo que ainda não está amplamente desenvolvido com toda a potência do espírito, ainda carece, né, de acertos com a própria lei de Deus, né? Então ele fala, de qualquer forma, né, todavia, o mal existe e tem uma causa. Então vamos lá para essas causas. Há males de toda espécie. Há, primeiramente, o mal físico e o mal moral. Depois, os males que o homem pode evitar e aqueles que são independentes de sua vontade. Entre estes últimos, é necessário incluir os flagelos naturais. Lendo isso aqui, eu lembrei de Paul Janet, Pequenos Elementos de Moral, como Kardec e o próprio Paul Janet, né, eles vão esmiuçando a, essas temáticas, né? Então, o mal físico, o mal moral. O mal que nós podemos evitar e aqueles que muitas vezes não dependem de nós. Agora, ele acrescenta, né? Ele fala que é necessário incluir os flagelos naturais. O que se entende como flagelos naturais? Né? As forças da natureza. É um terremoto, né? Uma erupção em algum lugar, as tempestades, enfim, os grandes desastres naturais. Eu coloquei uma notinha aqui, do ladinho aqui, pequenininha, porque na Gênese que foi adulterado, isso daqui ficou bem entendido, né? Principalmente essa última linha aqui, né? Ele tá falando das espécies de mal que existe. Uhum. Ele pede para incluir, entre esses que ele já citou, os flagelos naturais, as grandes catástrofes, as coisas que o ser humano ele está sujeito a passar. Bem, na Gênese, eles retiraram essa palavra flagelos naturais e foi colocado flagelos morais. Ou seja, Nossa, que completa, absurdo. não, né, é um absurdo isso aqui, né? Então, vê a diferença que dá essa palavra, né? Flagelos morais. Não, Kardec não está falando. Kardec está falando, tanto é que nos próximos itens a gente vai abordar isso aqui. A Kardec vai abordar, né, sobre, inclusive, sendo esses flagelos naturais, também uma condição para o homem desenvolver, inclusive, a sua inteligência. Só para chamar a atenção aqui dessas pequeninas coisas que as pessoas falam, não, Kardec até melhorou o texto. Não sei onde que ele melhorou. Né? O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas segundo os pontos de vista de sua personalidade, interesses artificiais e de convenções que criou para si próprio e que não pertencem à ordem da natureza. É por esta razão que, frequentemente, julga ruim e injusto o que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Ao buscar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, ele reconhecerá que há em tudo a marca da sabedoria infinita e se inclinará perante tal sabedoria, mesmo em relação às coisas que não compreenda. Sim, o homem recebeu em regime de partilha uma inteligência por meio da qual pode afastar, ou ao menos atenuar grandemente, os efeitos de todos os flagelos naturais. Uhum. Né? Quanto mais saber adquire e avança em civilização, menos desastrosos são tais flagelos. Através de uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar suas consequências,
uma vez que não poderão ser inteiramente evitadas. Assim sendo, pelos mesmos flagelos que têm sua utilidade dentro da ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atingem no presente, Deus deu ao homem, através das faculdades de que dotou seu espírito, os meios de paralisar seus efeitos. Bem, a gente está morando num país que é um exemplo exatamente do que nós acabamos de ler aqui. Nós vivemos constantemente de sobreaviso de tsunami e de terremoto, que são as duas coisas mais comuns. E nesse mês de setembro, né, que já passou aí, e alguns meses do ano, a gente também tem os tufões, que a gente chama de taifu, né, que são os grandes ciclones que vêm ali de Okinawa e invadem aqui. Esse ano causou um grande estrago até em regiões que não costuma acontecer, que foi Shizuoka, bem do lado de Toyohashi. E quando a gente fala de terremoto, por exemplo, né, eu acredito que alguns de vocês aí no Brasil já devem ter visto algumas reportagens das casas inteligentes, né? Uhum. As construções, prédios, grandes prédios em Tóquio. O último abalo que deu aqui, a gente via os prédios balançarem, mas eles não sofreram dano nenhum. Tudo isso é tecnologia. É exatamente isso daqui que o Kardec está falando. Uhum. Então, como ele coloca, né? Organização social sabiamente previdente. Desculpa, deixa eu comentar isso aqui, né? Isso daqui também me chamou muito a atenção. Olha só, daqui é século XIX, né? E a gente está, né, no ano 2000. Organização social sabiamente previdente. Então, as associações de bairro aqui têm áreas de refúgio, todo mundo é aconselhado a ter o kit de sobrevivência. Ou seja, existe uma organização social, né, para evitar esses flagelos naturais, né? E não flagelos morais, por isso que eu estou rindo. Claro. Porque o que ele está escrevendo aqui é exatamente o que a gente vê acontecendo, né? Então, tudo tem uma utilidade, né? E eu grifei isso aqui, assim sendo, pelos mesmos flagelos, que tem sua utilidade dentro da ordem geral da natureza e para o futuro, lembrando aqui das leis de Deus, né? A gente está falando aqui. A gente está no quinto livro, ou seja, né, no último livro da obra fundamental de Kardec, que é a Gênese. Então, mais uma vez, a gente tem que partir do pressuposto que a gente leu os quatro anteriores, né? Então, Uhum. a gente já vem para esse livro praticamente com todos os conceitos dos quatro livros anteriores. Ou pelo menos a gente tenta, né? Então, tem que lembrar que essas leis naturais que ele está falando aqui, é a lei de conservação, a lei do progresso, lei de destruição, né? Por isso que é a Gênese, os milagres, né? E as predições segundo, né, o Espiritismo. Então, lembrando das leis divinas, né? Das leis naturais. É assim que ele saneia as regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza as terras incultas e utiliza sua inteligência para preservá-las das inundações, que constrói para si habitações mais saudáveis, mais sólidas para resistir aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e que se coloca ao abrigo das intempéries. É desse modo, enfim, que, pouco a pouco, a necessidade fez com que ele criasse ciências com a ajuda das quais ele aperfeiçoa as condições de habitabilidade do globo e aumenta o conjunto de seu bem-estar, né? Eu lembrei que as casas aqui no Japão, elas eram de madeira, né? Ainda são. Só que hoje a gente tem uma tecnologia totalmente diferente, né? Então você tem estrutura metálica, você tem
madeira, você tem todo tipo de material, só que com uma tecnologia para suportar os tremores, os terremotos, ou pelo menos para não desabar tudo de uma vez na tua cabeça, né? É igual um cockpit, né, de carro, sabe? Aquele cockpit do carro, ele te protege, ele tenta te proteger, né? Então, as Uhum. casas têm essa tecnologia. Mas quando ele fala do vento aqui, por exemplo, o único lugar no Japão que você vai ver praticamente 100% das habitações de concreto é Okinawa, por motivos óbvios, né? Porque Claro. os ciclones nascem ali, né? Então, a maioria ali das casas, eu falei 100%, mas a maioria, né? Porque tem casa de madeira, não, mas a maioria das casas é de concreto, né? Para suportar os ventos, né? Eu grifei isso aqui também, porque, infelizmente, outro dia eu estava falando sobre alguns vocabulários estranhos da doutrina espírita, que são enfiados na doutrina espírita, no movimento espírita, né? Uma palavra que nós falamos outro dia foi o duplo etéreo. Eu não vou repetir aqui, está no outro estudo nosso, né? Que as pessoas começam a falar de corpo astral, corpo mental, chakra, duplo etéreo, e fala que Kardec fala de duplo etéreo. Duplo etéreo não tem nada a ver com esse sentido que muitas pessoas no movimento espírita dão. A gente já falou sobre isso. E outra palavrinha que volta e meia aparece é esse negócio de miasma, né? Então as pessoas vão falar miasma para se referir, inclusive, a espíritos, né? Espíritos sofredores, o pensamento que deixa miasmas, né? E não tem nada a ver. Então, a gente trouxe aqui uma nota, é um pouquinho longa, mas a gente não precisa ler toda. Mas a gente se deu o trabalho de deixar bem claro que no século XIX, o conceito de miasmas pestilentos era a teoria médica de que doenças como a cólera e a peste eram causadas pela inalação de miasmas, que seriam partículas de matéria orgânica em Uhum. decomposição no ar, associadas a mau odores. Essa teoria impulsionou medidas sanitárias como o saneamento básico, pois se acreditava que o cheiro ruim era o agente causador das enfermidades. Então você vê a ignorância ainda no século XIX por falta do desenvolvimento da medicina e da ciência em si, né? Então, esse termo miasma, essa palavra vem do grego e significava mancha ou nódoa. Na antiguidade, era usado em tragédias para descrever uma mancha de sangue causada por um assassinato, representando um sinal de impureza ou maldição. Posteriormente, o termo foi adaptado para descrever os gases fétidos provenientes da decomposição, né? E assim por diante, né? Então, causas percebidas. A teoria associava a doença aos maus odores. Ações de saúde pública. A ideia de que os miasmas causavam doenças levou à implementação de políticas de saneamento, como a construção de sistema de esgoto e a coleta de lixo, a drenagem de pântanos e o enterro de cadáveres. Acreditava-se que a limpeza dos ambientes e a melhoria da higiene afastavam o perigo da doença. Declínio da teoria. A teoria dos miasmas foi gradualmente substituída pela teoria microbiana, especialmente após o trabalho de cientistas como Robert Koch, que demonstrou que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos, vírus, bactérias, etc. e Vírus. tal. Então, hã? Vírus. Isso, vírus, bactérias, né? Então, é, a gente nem precisava fazer isso, mas a gente escuta tanta coisa, né? Que então é melhor a gente deixar essa nota aí, né? Só para saber o que é miasma, né? O que é miasma. Então, e foi o que aconteceu, né?
porque eles começaram a fazer um trabalho de saneamento. E é o que Kardec coloca aqui, usando exatamente o termo de acordo com o tempo em que ele viveu. É assim que ele saneia regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentes, né? Fertiliza as terras incultas e utiliza a sua inteligência para preservá-las das inundações, que constrói para si habitações mais saudáveis, mais sólidas para resistir aos ventos tão necessários. Eu já li tudo isso aqui, né? Tá. Uma vez que o homem deve progredir, os males a que está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa de meios para evitar tais males. Se nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nada descobriria. E aqui, um grifo de Kardec. A dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso. Sexto, mas os males mais numerosos são aqueles que o homem criou a si a partir dos seus próprios vícios. Aqueles que são provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e das calamidades que elas provocam, das dimensões das injustiças, da opressão do fraco pelo forte e, finalmente, da maior parte das doenças. Deus estabeleceu leis repletas de sabedoria, que têm por objetivo somente o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. Além disso, Deus o fez recordar-se delas sem cessar, através de seus messias e profetas, através de todos os espíritos encarnados que receberam como missão esclarecê-lo, moralizá-lo, aperfeiçoá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Outro grifo de Kardec. Se o homem se conformasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida de que evitaria os males mais dolorosos e viveria feliz na Terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, do qual sofre as consequências. Então, tem mais uma coisa que é magnífica aqui, nesse Deus que a doutrina espírita concebe, né? Que é o quê? Né? Um Deus que nos cria simples e ignorante, nos cria para o bem, desde que nós sigamos as suas leis, e não é nada imposto, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. E quem faz a escolha não é Deus que está ali falando para você fazer isso ou aquilo. Você que escolhe, mas cada escolha gera uma consequência. Se nós escolhemos aquilo que é bom e que está de acordo com as leis de Deus, nós temos consequências boas. O contrário também é verdadeiro. Mas mesmo quando a gente escolhe as coisas ruins e temos consequências ruins, isso serve como um aprendizado para nós. Porque, refletindo, a gente vai, então, quando a gente consegue sair do nosso egoísmo e ver que nós erramos, vem o arrependimento, vem a oportunidade da expiação e, finalmente, da reparação, que é o caminho com que faz com que a gente volte para as leis de Deus, ou seja, para o caminho certo, né? Então, não tem uma coisa imposta, né? 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, ou seja, do próprio mal, ele faz surgir o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se insuportável
e faz com que o homem experimente a necessidade de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a buscar um remédio no bem, sempre em virtude do seu livre-arbítrio. Quando toma um caminho melhor, é por efeito de sua vontade e por haver reconhecido os inconvenientes da outra estrada. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que essa mesma necessidade o impeliu a aperfeiçoar as condições materiais de sua existência. Né? Então, assim como nós usamos a nossa inteligência para melhorar as nossas condições materiais, a gente também pode fazer para melhorar a nossa condição moral. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim sendo, o mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus quer apenas o bem. É somente do homem que vem o mal. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, ninguém poderia evitá-lo. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Então, resumindo, Deus deixou a coisa na nossa mão, né? Ele não falou, olha, você tem que seguir esse caminho aqui, você vai, faz isso, vira à direita, vira à esquerda. Ou seja, nós não somos uma criação onde já há uma programação e a gente simplesmente está tendo uma vida automática. E não é assim, né? A gente progride, a gente aprende de acordo com os nossos esforços. Ou seja, nós temos o tempo todo as nossas vidas nas nossas mãos, o nosso destino nas nossas mãos, através das nossas escolhas. Então, aí aqui ele vai dar né, fazer uma comparação. Ó. Tomemos um fato comum para efeito de comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de sua terra há um lugar perigoso, onde poderão perecer ou se ferirem os que por lá se aventurarem. O que faz, então, para prevenir acidentes? Coloca nas proximidades desse local um aviso, proibindo que por ali transitem devido ao perigo. Eis aí a lei. É sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente despreza o aviso e transita pelo local, acidentando-se, a quem poderá responsabilizar, senão a si próprio? O mesmo acontece com o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ultrapassa esse limite, ele o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que delas pode resultar são feitos do próprio homem e não de Deus. Então, as leis de Deus, elas são perfeitas. A criação de Deus é perfeita, né? Porque o limite da nossa satisfação, né, das nossas necessidades, como é que a gente é advertido? Aquele que come o necessário para manter a sua necessidade calórica diária, né? Ele chega naquele ponto em que ele se sacia, ali é a advertência para que ele, né, não ultrapasse aquilo. Mas o homem é guloso e aí ele come demais. É a gula, né? Eu estou usando esse exemplo que eu acho que é o mais simples. Daí você pode tirar todas as nossas necessidades, né? Quando a gente extrapola, né, a gente já está ultrapassando esse limite. Mas esse limite é ultrapassado voluntariamente, né? Eu queria fazer essa
como Kardec vai alinhavando. Ele diz assim, ó, no final quase no final ali onde, naquele parágrafo, pode-se dizer, tá, que o mal é a ausência do bem como frio. Tendo a causa do mal em si mesmo, a causa do mal em si mesmo, né? As pessoas que vão estudando vão pensando, como nós temos a causa do mal em nós mesmos, né? Por que temos a causa? Aí chega no oitavo. Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, ele está respondendo aquela afirmação lá acima. Então, a causa do mal é o resultado da imperfeição do homem. Isso é muito importante ficar muito claro, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem, né? Principalmente quem vem de outras religiões, ou é de outras religiões, como nós, né? A causa do mal, o pecado original, a gente já traz isso dentro de nós, né? E aí Kardec vem alinhavando de uma forma magnífica, né? Tendo a causa do mal em si mesmo e tendo livre-arbítrio por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. E aí no oitavo ele inicia. É bonito demais, né, gente? Né? Eu também ia fazer meu comentário nesse aspecto, mas de uma forma mais genérica, no sentido de que, como sempre, como a gente aprende com essa construção do pensamento em Kardec, porque ele vai construindo um pensamento. Como você já trouxe, Nilce, mas de modo geral, já nos itens anteriores eu estava pensando nisso e ia falar exatamente isso, que é uma coisa que nós, acredito que nós não fomos habituados a fazer isso, a construir filosoficamente um pensamento. E isso Kardec faz assim, soberanamente, né? Então, além de tudo, além do conteúdo doutrinário, o quanto que ele nos auxilia a aprender a construir pensamentos e ir realmente alinhavando, né, toda uma premissa em cima de uma outra, com mais uma outra, que você conclui, então, né, um princípio da doutrina espírita. Então, espírita. Eu acho isso fantástico. Eu acho não, eu entendo que um dos ganhos que nós tivemos com os estudos aprofundados da doutrina de todas as obras é esse, né? Além realmente do conteúdo doutrinário, aprender a desenvolver um pensamento filosófico. Isso é fundamental. É a resposta, né? Quando as pessoas dizem por que que a doutrina espírita é filosofia. Exatamente, Isso aí, exatamente. isso aí. Ficou muito na minha cabeça aquela ideia, né, do Satanás, um ser criado eternamente para o mal. Não só para isso, né? Para desvirtuar outras pessoas, né? Outros espíritos. E como é que Deus pode criar uma criatura fadada a ser eternamente má? Aí seria realmente um Deus muito mau, né? E quando você falou, Danilson, que às vezes a pessoa inadvertidamente pode ler e falar, mas está dizendo que a causa está no homem, né? O mal está no homem, está no princípio das suas encarnações, né? Entendendo bem esse raciocínio também da escala espírita e da lei de progresso, né? Por quê? Porque o homem vai se aperfeiçoando, mas Deus não criou ninguém nem bom nem mal. Criou a todos nós, espíritos, simples e ignorantes. Então, o avanço no progresso de cada um vai ser de acordo com o esforço próprio. E não Deus criar. E também uma outra coisa que é até um contrassenso dentro dessas doutrinas, né? Doutrina, ou dessas religiões dogmáticas, quando eles batem nessa tecla que existe um espírito que acaba sendo criado por Deus para ser que nem a figura de Satanás.
E, em contrapartida, tem os anjos também, né? Então, quer dizer, são dois seres, né? Um fadado ao mal eterno e outros que foram criados perfeitos. E não é isso que a gente aprende com o Espiritismo. A gente aprende que todos nós somos criados simples e ignorantes, e dentro dessa lei de Deus a gente vai se desenvolvendo, né? Ou seja, o mal e o bem não está em Deus em si, né? Porque a sua criação é toda boa. Deixa eu voltar aqui para o texto, já estou nele, né? Oi. Sendo o mal, sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, Deus terá criado, dir-se-ia, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Ou seja, se não criou o mal, causou o homem que é a causa do mal, né? Se ele tivesse criado um homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria fatalmente conduzido ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente conduzido nem ao bem nem ao mal. Deus quis que ele se submetesse à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, para que o mérito fosse dele, do mesmo modo que ele é responsável pelo mal, que é fruto de sua vontade. A questão é, portanto, saber qual é, no homem, a origem da propensão ao mal. Ou seja, cabe a nós próprios, né, estudarmos em nós mesmos qual é a origem, né, desse mal. 9. Se estudarmos todas as paixões e mesmo todos os vícios, veremos que estes têm seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto está presente com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Neles, o instinto é que domina, porque para eles não há ainda a contrapartida do senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece, ao contrário, na medida em que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Com a inteligência racionalizada, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a seu gosto. Somente então começa para ele a responsabilidade por seus atos. Olha, isso daqui é muito profundo, né? É muito profundo, porque o Kardec ele vai falar que todos nós, aliás, os espíritos vão falar para ele que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E aí ele quer saber como é que se dá, então, essa união do espírito com o corpo físico na nossa primeira encarnação. E aí ele não tem essa resposta, porque os espíritos dizem que ele não teria nem condições cognitivas para entender esse processo. Então, às vezes as pessoas falam, o espiritismo tem resposta para tudo. Não, nem tudo, né? Nem tudo porque tem verdades, porque a gente vive num mundo relativo, né? A nossa verdade é uma verdade relativa, né? Então, nem tudo os espíritos falaram para Kardec, mas não é porque eles não queriam contar, é porque a gente não tem como entender, né? A gente não tem nem sentido para isso. Mas o interessante é que quando eles falam que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Kardec vai falar que não é nem na centésima, nem na milésima encarnação, né? Só depois disso é que nós adquirimos o livre-arbítrio. Então, quando as pessoas falam assim, Deus deu o livre-arbítrio. Não, até o livre-arbítrio foi conquistado por nós, né? Então, voltando aqui para o texto, que eu quero mencionar mais uma coisinha básica. Voltando aqui para o texto, eu grifei até com uma cor diferente para não esquecer e coloquei uma seta aqui do lado. Por quê?
Primeiro, justamente por causa das consequências que essa frase tem. Então, não existe anjos decaídos, não existem almas que foram fadadas a vir pagar suas dívidas. Aliás, a gente fala que isso está muito nos dogmas da igreja, mas a gente vê isso dentro das obras do Rustem, né? Que nós somos aqui anjos caídos, decaídos, e que o único que não teria encarnado foi Jesus, e aquela história toda que a gente conhece, de que Jesus não tem um corpo físico, toda aquela coisa bem estranha que Rustem escreve e que caiu na graça da Federação Espírita Brasileira, tanto é que até 2 anos atrás, se eu não me engano, não sei se realmente acabou ou se continua fazendo, mas durante longos anos aí, toda quarta-feira, eles têm cursos sobre Rustem, os livros de Rustem, né? E essa frase aqui, por isso que eu coloquei essa seta aqui, ela foi retirada da Gênese original. Vocês podem pegar a tradução da FEB, qualquer tradução aí, da LID, qualquer tradução, que foi traduzida com a quinta edição, você não vai ter isso aqui. E isso daqui é extremamente importante. É a chave para a gente. São duas frases, né, simples. Mas quantos dogmas não caem com essas duas frases aqui? Tá? Eu acredito que é muito importante nós comentarmos isso aqui, né? Porque explica mesmo, com essa colocação de Kardec aqui, que com a inteligência no uso da razão, só aí tu começa a ter livre-arbítrio, que ele então começa a escolher entre o bem, entre fazer o bem e entre fazer o mal. Porque se ele já tem razão, ele já tem livre-arbítrio. E aí então começa a responsabilidade de seus atos. Eu acho essa colocação final aqui, né, perfeita para essa explicação que a gente está tendo desde o início. Até 8 anos atrás, quando eu, inclusive, atuava na casa espírita, fazia preleções, tudo, né? A famosa preleção antes do passe, antes do evangelho, etc, etc. Eu falava de boca cheia, porque Deus nos deu de presente o nosso livre-arbítrio, pé, pé. Depois, como diz você, a gente vê tudo isso, né, que ele é conquistado ao longo das reencarnações sucessivas, que são solidárias entre si. Kardec fala isso na Gênese, é fantástico isso. Eu acho fantástico. Quer dizer, uma vai dando suporte de desenvolvimento para a outra, e realmente, né? Sabe, Mário e amigos, eu sou réu confessa. Existe uma diferença, sim, muito significativa entre o espiritismo que eu, entre aspas, divulgava ou professava há 8 anos atrás do que hoje. Porque eu sinto que, infelizmente, o espiritismo implantado no Brasil, e aí eu já estou falando como psicóloga mesmo, mas também não precisa ser psicóloga para falar isso. Existe um apelo emocional muito forte de religião no espiritismo implantado no Brasil. Então, aquelas mensagens, muitas vezes que a gente ficava embevecido, imbuído, mas que continham um apelo emocional, porque o sentimento de culpa, castigo, era muito forte, muito enraizado. E o sentimento de que somos os responsáveis, através dos nossos esforços, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa conquista moral, porque, como diz Kardec, o desenvolvimento intelectual é importante, sem sombra de dúvida. Os dois caminham juntos? Sim. Mas o desenvolvimento moral é, sem sombra de dúvida, aquele que vai pesar mais no nosso desenvolvimento, né? No nosso crescimento pessoal. E sempre esse desenvolvimento moral com vistas a atuar.
na humanidade, porque também outro viés é, absolutamente equivocado que nós tínhamos é a tal da reforma íntima, porque era colocado de uma forma que é eu comigo, então nós perguntávamos, né, para que nós estamos aqui? Para evoluir. E ponto, né? E não. E o espiritismo bem compreendido, como diz Kardec, como você sempre traz, Mário, é, claro, é a nossa transformação moral, mas com vistas à atuação do nosso papel na sociedade, em toda a humanidade. E não só conosco. Nós somos agentes transformadores. Como dizia Paul Janet, nós somos agentes morais. Então não é guardar só para si, eu evoluí, eu me melhorei, tá. E o que eu fiz com tudo isso? Eu atuei na sociedade? Eu atuei na humanidade? Não, então, né? Ainda bem que a gente acordou, né, Marisa? Nós todos, né? Exatamente. Porque eu acredito que todos nós aqui a gente tinha uma ideia completamente equivocada também. Bem, vamos lá. 10. A destinação do espírito é a vida espiritual. Mas nas primeiras fases de sua existência corporal, ele tem apenas necessidades materiais a satisfazer. E para esse fim, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. É o que a gente estava falando sobre as primeiras encarnações. O homem ainda está recém saído da animalidade, né? Ele vai agir exatamente, né, através dos instintos e como ele colocou aqui. Mas a destinação do espírito é a vida espiritual. Porém, tendo saído desse período, ele tem outras necessidades, que serão de início semimateriais e depois exclusivamente morais. Ou seja, a evolução não dá saltos, né? Então, a lei de progresso está explícita aqui também. É, então, que o espírito domina a matéria. Na medida em que se liberta de seu jugo, ele avança em sua senda providencial e se aproxima de sua destinação final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com os irracionais. Nesta situação, aquilo que antes era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não apenas por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Aqui é o grifo de Kardec, né? Então, aqui, resumindo, né? Aquilo que antes era o bem, ou seja, aquele instinto de conservação, aqueles instintos iniciais que eram bem, porque era uma necessidade da nossa natureza naquele momento, né? Se a gente se prender a isso, não porque, como ele fala, torna-se um mal, mas não apenas por não ser mais uma necessidade, porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Por quê? Porque ele fica muito ligado às coisas materiais, aos vícios, né? À sensualidade. Então, o que no início era para dar um impulso, para depois desenvolver a moral, ele fica retido ali, como uma criança que vive repetindo de ano, né? Porque não se esforça ainda, né? Não quer ter responsabilidades e por aí vai. O mal é, portanto, relativo, e a responsabilidade proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm sua utilidade providencial, pois sem isso, Deus teria feito algo inútil e prejudicial. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Bem, aqui nós encerramos esse tema e em algum momento eu pulei a nota de rodapé de Kardec. Bem, nós deixamos aqui para o final
A nota de rodapé que está aqui no item 8 nessa questão aqui, ó, aliás, nesse trecho aqui, né? A questão é, portanto, saber qual é no homem a origem da propensão ao mal. Então, aqui Kardec coloca uma nota de rodapé, que aqui, ao formatar um texto, né, houve um problema. Essa nota de rodapé, ela está aqui. Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, Deus terá criado, dir-se-ia, se não o mal, pelo menos a causa do mal. Se ele tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria fatalmente conduzido ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente conduzido nem ao bem nem ao mal. Deus quis que ele se submetesse à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, para que o mérito fosse dele, do mesmo modo que ele é responsável pelo mal que é fruto de sua vontade. A questão é, portanto, saber qual é, no homem, a origem da propensão ao mal. Aqui nós temos uma nota de rodapé de Kardec. Vamos a, então, à nota de rodapé. O erro consiste em pretender que a alma tivesse saído perfeita das mãos do Criador, quando ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Deus quis que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse sido criado a alma perfeita como ele, e que, saindo de suas mãos, já lhe houvesse assegurado a beatitude eterna, ele a teria feito não à sua imagem, mas semelhante a si mesmo. Como já dissemos antes, como já dissemos antes. Conhecendo todas as coisas em virtude de sua essência e sem nada ter aprendido, movida por um sentimento de orgulho, nascido da consciência de seus divinos atributos, a alma teria sido levada a renegar sua origem, a desconhecer o autor de sua existência e entraria em estado de rebelião, de revolta contra seu Criador. Aqui, essa nota de Kardec, ele traz um trecho de um livro que tem como título A Razão do Espiritismo. Esse trecho está no capítulo 6º deste livro. O autor desse livro chama Bonamy, que era um juiz de instrução. Uhum. Na Revista Espírita de novembro de 1867, nós vamos ter nas notas bibliográficas, né, La Raison do Espiritismo, por Michel Bonamy. Então, notas bibliográficas era onde Kardec indicava os livros que ele publicaria da sua própria lavra, né? Ou seja, os livros fundamentais da doutrina espírita, mas livros também que tinham a ver, né, com o espiritismo ou coisas que Kardec sempre noticiava. Então, nessa revista espírita, ele vai falar também não só dessa obra, mas como do próprio Michel. Então, se vocês quiserem aprofundar e conhecer melhor a biografia, que o Kardec vai falar dele, vai falar sobre o livro dele, que não é o foco do nosso estudo, mas, de qualquer forma, eu deixo aqui a indicação para vocês lerem esse artigo, né? A Razão do Espiritismo, Michel Bonamy. Essa tradução é da FEB, mas é só procurar, né, por esse. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, mas eu acho que não estou, tem o pai e tem o filho. E na Revista Espírita tem artigos do pai e do filho. Uhum, Do, Bon- só que eu não fui atrás do pai, só não, tô. eu sei porque eu vi recentemente. Se eu não estiver enganada, acabei comprando esse livro, sabia? Porque quando eu vi a primeira vez essa instrução, eu acho que eu tenho esse livro físico aqui, A Razão do Espiritismo, que por sinal é muito bom.
Eu vou, para fechar o nosso estudo, eu quero comentar um pouco exatamente sobre o livro e a biografia. Eu vou trazer uma biografia resumida aqui para a gente entender quem foi Bonami. Esse é o livro dele, vocês podem baixar também. Aliás, todo documento que eu apresento aqui vai estar o link, tanto para baixar, como para vocês consultarem, né? É lógico, é uma cópia que está lá no Gallica, na Biblioteca Nacional de França, A Razão do Espiritismo. Então, aqui, né, é juiz de instrução, que era a profissão dele, né, membro do Congresso Científico da França, ex-membro do Conselho Geral da cidade que ele morava, né, de Tarn et Garonne, enfim. Né? Então, essa aqui é a edição francesa do livro. Essa outra edição aqui é uma edição em português, provavelmente é a que a Marisa tem. Só que eu Uhum. não tenho livro físico. E para baixar em PDF, eu só consegui baixar o livro até a página 20. Mas vocês têm esse livro para comprar, né? Então, eu achei. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o livro é o prefácio e o índice, né? Para a gente ter uma ideia do que a obra vai abordar, né? E ele aborda os principais temas, né, do Espiritismo, né? Definição, princípio do bem e do mal, união da alma com o corpo, reencarnação, frenologia, etc. e tal, o inferno, missão do Cristo, purgatório, o céu. Tem bastante coisa interessante. O livro realmente deve ser interessante. É uma indicação de Kardec. Kardec, inclusive, coloca essa nota retirada do capítulo 6º desse livro. Porém, contudo, todavia, vamos à biografia, então, de Michel Bonamy. E eu coloquei aqui do ladinho, no nome dele, uma biografia resumida, eu diria resumidíssima, né? Porque aqui eu só trago alguns elementos para a gente entender um pouco sobre Michel Bonamy. Ele nasceu no departamento de Tarn-et-Garonne, na França, formou-se em estudos de direito e passou a exercer a função de juiz de instrução. Também integrava o Congresso Científico da França e foi membro do Conselho Geral de Tarn-et-Garonne. Em 1868, publicou sua principal obra, A Razão do Espiritismo, que é essa obra que a gente está falando. Em consequência da sua adesão aberta ao Espiritismo, enfrentou repercussões profissionais. Após a publicação deste livro, foi destituído de seu cargo em março de 68 pelo Ministério da Justiça, em razão de suas convicções espíritas. Sua atuação na causa espírita, entre aspas, né, continuou como autor e conferencista. Contudo, conforme estudo recente, suas interpretações acabaram tendo menor aceitação no seio mais amplo do movimento espírita, em parte por divergirem das orientações de Allan Kardec. Principais contribuições e contexto. A obra A Razão do Espiritismo pretende apresentar uma justificação racional para o Espiritismo, examinando a alma, o princípio espiritual, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a justiça, etc. Bonamy foi um dos principais, Bonamy foi um dos primeiros magistrados a se declarar espírita, o que contribuiu para dar uma visibilidade social à doutrina naquele momento histórico. Ao mesmo tempo, houve tensões doutrinárias. Por exemplo, o estudo secular espiritualista observa que Bonamy afirmava receber comunicações espirituais diretamente de Deus. O cara começou a viajar essa manhã, né? Deixa, desculpa pelo maior, tem que cortar essa coisa, né, Marisa? É lógico. Ai, ai. Aí Deste começa o modo, assédio, né? É. é, deste modo, Bonamy representa uma vertente mais misticamente inclinada dentro do espírito da época.
enquanto o Espiritismo buscava fundamentação mais filosófica racional. Importância para os estudos espíritas. Isso daqui já é a gente complementando a biografia dele, né? Para quem estuda o Espiritismo e sua história, Bonamy é uma figura que evidencia a diversidade de interpretações e tensões internas no movimento espírita francês dos anos 1860. Né? E a gente fala isso aqui porque a gente, às vezes, a gente tem aquela ilusão e acha, nossa, no tempo de Kardec que era legal, né? Todo mundo entendia o Espiritismo. Não é bem assim. A gente vê o quanto que ele foi criticado, atacado. Bonamy serve de exemplo de divergência. Embora espírita, seu pensamento não se alinha totalmente com o espiritismo de Allan Kardec. Conhecer sua obra e trajetória ajuda a situar historicamente como o espiritismo se difundiu, como foi recebido socialmente, juízes espíritas, repercussões no magistrado, e como surgiram variantes e desdobramentos críticos. Bem, eu achei importante trazer essa nota para falar um pouco do Bonamy, porque é aquela coisa, né? A gente fala, a gente às vezes, nós como espíritas, às vezes a gente critica no sentido de, até fazendo uma comparação, né? Que nós não temos um livro sagrado, né? Que a doutrina espírita ela é progressiva no sentido de quando a gente tiver um conhecimento que nos auxilie a ter uma ideia mais clara sobre determinados temas, que a gente abandona a velha, etc. e tal. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes as pessoas se apegam a uma coisa que está escrita e elas interpretam ao bel prazer, Uhum. sem levar em consideração o contexto histórico, né? E o fato de o Kardec, por exemplo, ter usado esse trecho do livro de Bonamy aqui, é porque esse livro estava de acordo com a doutrina espírita. Com certeza. Agora, o que ele ia fazer daí em diante, Kardec ia ter que dar conta. Ou tudo que esse homem produziu ou deixou de produzir, né? Agora vai ter que ter uma relação direta e concreta com o pensamento espírita. Não, a gente tem que passar pela razão, né? O crivo da Claro. razão. E a Revista Espírita tem exemplos de artigos que Kardec recebia de adeptos do Espiritismo com tanta convergência e com tanta autenticidade das ideias que eles, do entendimento que eles tinham, que Kardec publica na revista. É como diz você, depois o que eles iam fazer com isso, mas não por isso que Kardec publica. E no final, geralmente, ele põe uma observação. Né, a fundamentação deste nosso amigo tem plena concordância com a doutrina espírita, etc, etc, etc. O entendimento que ele apresenta é extremamente coerente e por aí vai. Vocês querem fazer alguma consideração final? Tudo certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer as nossas despedidas. Vamos então, assim, encerrando o nosso estudo da Gênese. Encerramos então fonte do origem, né? Origem do bem e do mal. No próximo estudo, a gente vai abordar o instinto e a inteligência, ainda no nosso capítulo terceiro, o bem e o mal. Então, foi muito bom estar com vocês. Esperamos, então, que todos nós possamos nos reencontrar em breve para a continuação dos nossos estudos. Então, Marisa, faça as nossas despedidas. Encerre o nosso estudo de hoje. Bom, você sabe que eu gosto da despedida do jeito que você me ensinou, né? Então, Aham. a gente agradece mais uma vez a oportunidade, né, desse estudo. A Gênese realmente é um livro fantástico. Que imaturidade a nossa quando nós falávamos, como já ouvimos também, a Gênese é um livro muito complexo, muito chato, muito isso, muito aquilo. Como assim? Né? Como assim? E hoje a gente vê o valor de estudar a Gênese, obra conclusiva de Kardec. Então, nós só temos a agradecer. E como sempre, nós vamos dizendo com muito carinho, Arigatou gozaimashita e Yasumi Nasai.
arigatou gozaimashita, um beijo no coração.